Eu estou numa pressão muito grande. Quando eu vinha para cá, agora à noite, um pastor perguntou para mim assim: eu quero ver o encerramento do congresso. Eu também. Quero ver como vai ser. Havia no meu coração algumas coisas, né? Algumas intenções. A primeira intenção é o seguinte: gente, eu serei o último, eu vou orar, não é verdade? A gente ora pelo povo, mas teve um bispo que botou você de joelho e, não satisfeito, quando você levantou, mandou dar mão ao irmão e orar também. Eu falei, a oração já tribulou, né? Teve um outro que distribuiu livros, inclusive um bom material. E um outro bispo aqui passou vídeo. Eu falei, gente, fazer o quê? Mas tem um negócio que não fizeram, inteligência. Ninguém tirou oferta, bispo. Eu falei, sabe, ninguém tirou. Eu falei, esse é o caminho. Amém. Queridos, brincadeira à parte, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Notou que eu fiquei sério de uma hora para outra, né? Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler de forma pausada para que você possa não somente acompanhar, como também refletir. O homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Somente até aí. Deus, obrigado, Jesus, por esse momento, por esse congresso, pelo tempo reservado à Tua palavra, Senhor. Eu te peço, assim como o Senhor falou ao meu coração, fala com meus irmãos, Senhor, que saiamos daqui edificados e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar-se, por gentileza. Amém. Tá dando para me ver daí, irmão? Tá. Essa biga romana aqui. Você lembra do filme Ben-Hur? Quem lembra do filme Ben-Hur? Lembra quando ele está na biga lutando? Mais ou menos isso aqui. Queridos, o tema do nosso congresso se dirige à pessoa do Espírito Santo, mas usando uma expressão, uma definição. A definição dada ao Espírito Santo por esse congresso é poder oculto. De antemão entendemos que, como poder oculto, ele torna-se desconhecido. E como poder oculto, ele é algo que algumas pessoas não conhecem, não experimentam, ou muitos de verdade não se interessam. Um poder que, como diz o tema do congresso,
ainda está oculto, e de forma oculta ele opera no meio da igreja. Falar sobre o Espírito Santo não é tão simples assim. Queria eu chegar para você e falar assim, olha, falar sobre o Espírito Santo é uma das coisas mais simplórias para o pregador. Não é. Falar sobre o Espírito Santo requer uma certa prudência, um equilíbrio, requer uma dedicação. Porque quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, nós temos o risco, ou corremos o risco, de caminharmos pelo extremo. O extremo da banalização do Espírito Santo, que foi falado aqui pela manhã, com muita propriedade pelo Bispo Francisco, mas também caímos no risco de teorizarmos o Espírito Santo. A teoria não dá espaço para emoções. A teoria não dá espaço para a experiência. Somos sabedores, eu penso que você também há de concordar comigo, que emoção não gera avivamento, mas avivamento gera emoções. Quando o Espírito Santo nos aviva, nos move, nós choramos, nós levantamos as mãos, nós dobramos nossos joelhos, porque o avivamento é algo que vem de fora para o nosso interior e volta, e aquilo traz emoções, porém a teoria não nos permite isso. E nós temos por costume, como bons estudiosos que somos e pregadores, de teorizarmos tudo, de querer ensinar aos nossos irmãos somente uma teoria, ou quando vamos ou somos levados a um seminário, a um curso teológico, e nos deparamos com a doutrina do Espírito Santo, e aprendemos sobre atributos do Espírito Santo, aprendemos que ele é onipresente, onisciente, onipotente, aprendemos que ele é sensível. Eu acho tão maravilhoso isso, o Espírito Santo é tão sensível, que quando ele se retira da vida de Sansão, Sansão nem notou. Ele não faz estardalhaço, ele não faz gritarias, mas também aprendemos os símbolos do Espírito Santo, tanto é que utilizamos um hoje aqui no nosso congresso, a pomba do Espírito Santo, o óleo, o fogo. Eu gosto mais do fogo, eu acho que o fogo é mais, mas aprendemos tudo. Porém, eu quero afirmar para você que nós chegamos a um nível tamanho de teorização do Espírito Santo que marcamos e agendamos avivamento. Outro dia recebi um convite de uma igreja para participar da Semana do Avivamento. Falei, irmão, como é que você conseguiu isso? Como é que foi? Você sentou com o Espírito Santo no gabinete e falou, o Espírito está vago aqui nessa data, nessa semana? Aí o Espírito Santo falou, não, aqui dá. Não seria melhor o pastor falar assim, semana de busca do avivamento? Olha, essa semana vai ser semana do batismo com o Espírito Santo. Nós controlamos o Espírito. A teoria está tamanha que nós acreditamos que o Espírito Santo caminha pelos nossos caminhos. E não é verdade. O Espírito Santo tem os caminhos dele. O Espírito Santo tem as formas de operar. E operando ele, quem impedirá? Vou te dar um exemplo para você entender de como nós nos equivocamos sobre a operação do Espírito Santo. Eu ainda estava na cidade de Araripina e estava num lugar que eu não gosto de ir. Se você gosta, Deus te abençoe. Mercado. Mercado não é de Deus. É? Bom, eu estava no mercado por uma urgência. E naquela situação, naquela ocasião, eu estava com a camisa da Argentina, que ganhei de presente. Atrás, o número 4, de quarto zagueiro, né, por causa do porte. E o nome Firmino. Eu estava lá comprando alguma coisa. De repente, alguém bateu assim nas minhas costas, eu virei, era um moço que eu nunca vi, e ele falou assim, hablas espanhol? Eu falei, sim, que passas? Fernando é cultura, irmão.
vigia não. E ele então foi falando para mim, conversando comigo, que ele era funcionário, engenheiro de uma empresa de energia eólica, que havia se instalado na cidade, e ele então estava morando lá, tinha um contrato, não sei quantos anos, ele estava ficando meio perdido. Aí ele, quando viu a camisa da Argentina, falou, poxa vida, alguém fala espanhol. Bom, tivemos uma conversa ali, que o meu espanhol é rico demais, uma conversa longa, e eu saí dali pensando, obviamente convidei ele para ir para a igreja, né, irmão? Pelo amor de Deus, o pastor não pode falhar nisso. Saí dali pensando, e se ele for para a igreja? Sabe de uma coisa? Agora não fui eu, foi o Espírito Santo que falou para mim assim, faz um culto em espanhol. Eu falei, gente, só pode ser o Espírito Santo. Araripina, interior de Pernambuco, né? Não depreciando os irmãos de lá, pelo amor de Deus, mas me refiro assim à cultura, né? O hábito. Muita gente lá fala espanhol e fala muito bem. Mas eu pensei, gente, os irmãos da igreja, mas, obediente, falei, vamos fazer um culto em espanhol. Chamei uma turma lá, quem fala espanhol aqui? Mas por que, pastor? Não lembro se pastor ou bispo na época. Falei, não, vamos fazer um culto em espanhol aqui. Como? Domingo. Mas como é que vai ser esse culto? A abertura, o louvor, a pregação e o encerramento todo em espanhol. Aí os meninos do louvor falaram, pelo amor de Deus, como é que vão cantar espanhol? Baixa a letra, né, decora e canta. Marcamos o culto em espanhol. Irmãos, a igreja lotou. A igreja lotou. Era uma novidade. Para ver o hablante aqui falar. As pessoas foram. E chegando lá, irmãos, aconteceu o culto espanhol. Botei o pessoal na recepção com roupa assim característica. Lembro-me que a Elizabeth estava com a camisa da Espanha. Todo mundo recebendo, boas noites, bem-vindo, olha. Tal, e o pessoal vinha, né, ria, achava engraçado. Só que antes de eu pregar, eu falei, Jesus, como é que esse pessoal vai entender que eu vou pregar? Mas, obediente fui. E preguei em espanhol, irmãos, foi uma coisa linda. Preguei em espanhol. Olhei assim para as irmãs, enquanto pregava, as irmãs lá atrás assim, aquelas senhorinhas, eu falei, Jesus, coitada dessas irmãs, né? Quando acabou o culto, despedi todo mundo, cheguei lá fora, uma dessas senhoras, nossas irmãs, me abraçou e falou assim, pastor, nunca Deus falou tão forte como falou comigo hoje. Falei, como assim, mãe? Quando eu prego em português? Sabe por quê? Porque enquanto o pregador está falando, o Espírito Santo está sentado do teu lado e falando assim, não é assim não, ele é louco, é do outro jeito. O Espírito Santo vai traduzindo, vai corrigindo, ele vai fazendo, é ele quem faz, é ele quem fala. O Espírito Santo não está preso ao esboço que eu preparei, o Espírito Santo não está preso ao intelecto que eu tenho, se é que tem. O Espírito Santo nesse exato momento está falando ao teu coração, de uma forma que só você sabe ouvir. Por isso em nossas reuniões, às vezes você fala assim, gente, que culto, não vou ser chato, mas que culto pesado, não sei qual a expressão que você usa, mas você olha para alguém do lado, a pessoa está, ai meu Deus, que culto maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito Santo não está preso à tua cabeça. Você não pode teorizar o Espírito Santo. Aí nós vemos um texto aqui, de um profeta, que eu particularmente, digo eu, né, me assemelho muito a ele, somente por uma característica, porque o profeta Ezequiel, por muitas vezes, estava sempre arrebatado. Como eu gosto de arrebatamento, eu falei, esse profeta aqui, né, se encaixa comigo aqui, porque é homem para dormir, né? Você vê que Ezequiel, de vez em quando falava assim, levou meu espírito, estava eu arrebatado. Eu pensei, esse homem não vivia não acordava. Mas esse profeta aqui, ele tem umas características muito importantes que se faz necessário você entender. Esse profeta está agora em cativeiro. E ele começa o seu livro dizendo que estava às margens do rio Quebar. Aparentemente era um profeta comum. Aparentemente era mais um profeta que sofria pelo exílio, sofria pelo seu povo e sofria pelo seu Deus. Porém, para esse homem aqui, Deus revelou coisas que, comparado aos outros profetas, não é nenhuma forma de depreciativa aos outros profetas, não, mas é algo que me intriga. No capítulo 1 de Ezequiel,
Deus revela a ele e dá uma revelação fraca. Qual a revelação fraca? Eu vi um homem. E depois ele fala assim, e vi vultos. Esses vultos eram como se fossem homens, porém, eles tinham 4 rostos. Rosto de leão, rosto de homem, rosto de boi e rosto de águia. As pernas deles eram retas, não havia joelho. E os seus pés eram como de animais. Eles não andavam, não se viravam para andar. Se ele queria ir para a direita, ele ia. Se quisesse para a esquerda, ele ia. E por causa do rosto, ele sempre estava de frente. Cada rosto desse simbolizando uma coisa. O rosto de homem simbolizando a inteligência do homem. O boi, a submissão. A águia, a velocidade. E aí vai. E esse homem tem essa revelação. Depois disso, como se não bastasse, Deus pega esse profeta e fala o seguinte, olha, vamos dar um passeio. Eu pergunto a você, se Deus falasse para você assim, olha, nós vamos para um passeio, você imaginaria o lugar mais lindo do mundo. Deus pega a mão de Ezequiel, e lá no capítulo 37, o faz passear no lugar mais improvável para se passear. Um vale de ossos secos. E diz Ezequiel que olha para os vales, e olha para os ossos, e Deus lhes faz uma pergunta e fala assim, Ezequiel, eles podem voltar a viver? Ezequiel fala, Senhor, esses ossos estão sequíssimos, mas eles podem voltar a viver? Ah, Senhor, tu que sabes. Aí Deus então chega para ele e fala assim, Ezequiel, profetiza ao Espírito. Vem dos 4 cantos ao Espírito, e você vai ver o que vai acontecer. E você sabe o que aconteceu. Numa revelação dessa eu correria, não sei você. Você imagina, você está no meio de ossos, os ossos começam a se juntar, mas não para por aí. E no capítulo 47 agora, Deus lhe dá outra revelação. Só que essa revelação que lemos nessa noite, não são semelhantes às revelações do capítulo 1 ou do capítulo 37. No capítulo 1 Deus fala, veja. No capítulo 37 Deus fala, profetize. E no capítulo 47 Deus fala, experimente. Entre. Não é para você ver, não é para você profetizar, é para você experimentar. Esse profeta, ele tinha tanta comunhão com Deus, que no capítulo 24, a partir do versículo 15, Deus então lhe fala o seguinte, Ezequiel, vai acontecer algo na tua vida, eu vou tirar o seu prazer, o prazer dos teus olhos. E Deus não está falando a uma cegueira, Deus não está se referindo ao olhar dele que fica embaçado, Deus está dizendo assim, a sua esposa vai morrer, a sua mulher vai falecer. Depois você lê lá. Ezequiel recebe essa mensagem e Deus continua dizendo, porém, você não vai prantear, você não vai ficar de luto, você não vai comer a comida daqueles que vão lá ficar de... Não, você vai continuar firme. Por quê? Porque eu vou usar a morte dela para fazer uma ilustração para o meu povo. Irmãos, que Deus pede um negócio desse a uma pessoa? E Ezequiel cumpriu. O interessante, eu já vou entrar no texto, você que está murmurando, Deus está vendo? O interessante aqui é que Deus pede para ele e o leva ao Vale de Ossos Secos, mostra para ele os querubins, mostra para ele o rio, fala com ele, olha o seguinte, ó, a sua esposa vai morrer, você não vai prantear, que dentro da minha cabeça é algo assim muito difícil. Mas Deus, no livro de Ezequiel, por 93 vezes chama Ezequiel de filho do homem. Em outras palavras, você é humano, você é um ser humano, mas mesmo sendo humano, você pode ter uma experiência real. Mesmo você sendo humano, como foi dito aqui, um improvável humano, você pode ver coisas maravilhosas. E você pode fazer coisas maravilhosas. A nossa humanidade não nos descredencia perante Deus. Quanto mais humanos, mais próximos de Deus. Quanto mais humanos,
mais próximo do divino estaremos. Deus fala, Ezequiel, tu és filho do homem. Até aí, tudo bem. Aí então, vem o moço, o homem, que acompanha Ezequiel nas visões. Viu um homem, esse homem aparece de novo. Leva Ezequiel para um rio. Você viu aí os detalhes, oestes, parece até que para ler Ezequiel 47 tem que ter uma bússola, para você se localizar. Mas ele fala o seguinte, veja só esse rio. Eu vou medir agora para você uma distância. E ele pega então, faz uma medição. E fala para Ezequiel, Ezequiel, venha. Ezequiel vai. E Ezequiel fala o seguinte, que na primeira medição, onde ele parou, a água estava nos pés, ou nos artelhos. Mas o homem falou assim, Ezequiel, vamos mais à frente um pouquinho. Mede mais um pouco. Ezequiel então caminha e fala o seguinte, olha, quando paramos da segunda vez, as águas já estavam no joelho. E aquele homem insistiu e falou, Ezequiel, vamos marcar mais um pouco. E diz Ezequiel para todos nós, irmãos, quando eu caminhei até a nova marcação, a água já estava na cintura. A água ia, sabe, conforme eu entrando no rio, eu ia afundando. Conforme eu entrava no rio, eu ia sendo tomado por ele. E o homem falou o seguinte, olha, não parou aí não, vamos medir mais um pouquinho. E mede mais uma vez. Aí Ezequiel fala assim, na última medição, aí não tinha como caminhar mais. Eu tinha que nadar. Em outras palavras, Ezequiel está dizendo o seguinte, na última medição os meus pés saíram do chão. Na última medição eu perdi o controle. Está compreendendo? Na última medição, não era eu que dominava, não eram os meus pés que diziam, eu vou para cá, eu vou para lá, não tinha mais condições, os meus pés não eram mais o dominador do meu corpo. A água estava tão profunda que eu não podia mais caminhar, eu tinha que nadar. O problema nosso, irmãos, é que pensamos nós, na nossa ilusão da teoria, é que ser cheio do Espírito Santo é simplesmente ter os dons, nada, por favor, não me interprete mal. Ser cheio do Espírito Santo é ter entregue a sua vida completamente nas mãos dEle. De maneira que você não pode mais caminhar com seus próprios pés. Para que se cumpra na minha vida, na sua, que diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho, confia nele. Salmo 46, versículo 10. Eu gosto de Salmo 46 porque tem dois... Não, eu vou usar o 47 aqui agora. Obrigado. O Salmo 47, eu gosto dele porque ele trata duas pessoas atuando no Salmo. Começa o salmista, parece Fernando Firmino. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É o 47 ou 46? Socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ou ainda que o mar se agite pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, não será abalada. Não é? O profeta está ali, o salmista. Aí no versículo 10, Deus interrompe. Deus interrompe aquela teoria toda e fala assim, aquietai-vos e sabei. Ora, se você vê o discurso do salmista no versículo anterior, ele não é um crente cheio de fé, irmão? Deus conhece o nosso interior, as nossas inquietudes. Deus fala assim, ô besta, pare de falar. Agora sou eu, aquieta. Agora preste bem atenção, em algumas versões fala assim, parem de lutar, não é? Sabe qual é a melhor definição para esse texto? Aquietar ou deixar de lutar? Vou te dar um exemplo aqui, eu não sou bom de ilustração semelhante ao pastor Isaías, glória, 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 mas eu vou tentar. Você na sua casa, não sei se você tem só um aparelho de televisão, mas façamos de conta que o tem, você é tão assim como eu, na sala. Aí você quer assistir, deixa eu ver lá, você só assiste a Sessão da Lila, né? Eu assisto outras coisas. Estou assistindo um jornal. Aí chega minha filha, quer ver tal de dorama. Estou criando um exemplo aqui. Vem a minha esposa, quer ver outra coisa. Aí eu seguro o controle e falo, não.
O controle está comigo. Sou eu que, dirijo a televisão. Aí eu fico lá. Aí fico vendo um filme, um jornal. Só que conforme eu vou relaxando, porque a gente começa a cochilar, depois de um dia cansativo, exaustivo, você começa a cochilar, perdão. Quando você vai cochilando, o que acontece automaticamente com o controle? Sai das mãos. É isso que o salmista está dizendo. Deixe o controle cair. Nós queremos controlar a nossa vida. Mas ser cheio do Espírito Santo é deixar o controle cair das nossas mãos. E falar, Deus, seja feita a tua vontade. Essa oração, ela é perigosa, ela é difícil, mas ela é necessária. Deus vai levar você para caminhos, talvez improváveis, talvez difíceis, mas no final você verá o que Deus preparou para a sua vida. Deixa Deus controlar a tua vida nessa noite. Tem muita gente aqui dentro ansioso, preocupado com a semana que vem. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você largar o controle, você vai ver que o Senhor já está lá no teu problema resolvendo. Deus está agora lá na igreja que você está preocupado, trabalhando. Deus está lá na sua casa, operando no meio da sua família. Deus está curando pessoas aqui dentro que nem sabiam que estavam enfermas. Deixa cair. Vamos deixar o Espírito Santo falar, amém, irmãos? Vamos começar a mensagem. Veja só algumas características desse rio. Primeiramente, lá no versículo de número 9 do texto que lemos, 47, ele fala que as águas desse rio, porque o rio em si é muito discutido, alguns acreditam que esse rio é literal, que vai socorrer o Mar Morto e tal, outros já falam que é escatológico, que é somente lá no milênio. Bom, não importa muito, mas o que diz a Bíblia é o seguinte, que esse rio, onde ele passa, ele dá vida. Existe uma grande diferença entre viver e existir. Essa caixa de som existe, mas não vive. Tem pessoas que estão existindo. Tem pastores que estão existindo, mas não estão vivendo. O evangelho tornou-se um fardo, o ministério tornou-se um peso. Não há mais vida no ministério, não há mais vida na alma. Mas quando esse rio passar, ele vai gerar vida mais uma vez. Pessoas que estão assim, que não conseguem entender o que Jesus falou. Eu vos dou vida, e vida em? Irmãos, ministério tem que causar leveza sobre nós. Ministério tem que ser prazeroso. Ministério tem que ser algo que a gente almeja, que a gente deseja estar na igreja, no púlpito pregando, cuidando de pessoas. Nós temos que voltar a viver. Nós temos que voltar a entender que aquele que está morto por alguma razão tem que voltar a viver. E como que um pastor pode morrer espiritualmente? Ele pode morrer quando ele se afasta da vida. Eu vou dizer para você uma coisa que eu falo até com certa vergonha. Alguns anos atrás eu só lia a Bíblia para procurar ou preparar sermão. Eu só procurava a Bíblia quando tinha que pregar. E como tinha que pregar toda semana, mas a minha leitura era aquela leitura assim de caça ao tesouro. Eu preciso encontrar alguma coisa. Eu falava. Aí teve um dia, que eu até comentei com o Bispo Miguel, se não me falha a memória, semana passada, eu não lembro, que eu estava fazendo uma leitura inofensiva. Já fez essa leitura inofensiva? Que você lê assim, eu vou ler, vou meditar um pouquinho. Aí eu li numa passagem, vou dar uma referência, o pessoal me corrigiu. Quando um rei fala assim, ah, Deus, os inimigos estão chegando, Israel vai ser destruído, vai acabar com tudo, vamos morrer. Aí Deus olha para o sujeito e fala assim, olha, tu é atribulado, mano, mas por amor a Davi, eu vou salvar Israel. Aquela passagem tocou no meu coração, e se eu me emocionar, me perdoe. Quando Deus falou para mim assim, Fernando, volte a fazer as coisas por amor a mim. Porque se você fizer as coisas por amor a Deus, você vai suportar o atribulado que erra.
o atribulado que te perturba, que te persegue. Mas se você fizer por amor a Ele ou por amor a você, não vai dar certo. Faça por amor a Deus, por amor a Ti, Senhor. Eu vou fazer isso agora. Isso foi uma lição na minha vida. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo, que está aqui nesse lugar, nessa noite, Ele quer dar vida mais uma vez a você. Você que entrou aqui abatido espiritualmente, desanimado, você que entrou aqui pensando em desistir do seu ministério, o Espírito Santo vai te dar vida nessa noite. Você vai sair daqui vivo para a glória de Deus, porque o Espírito Santo que transforma, que liberta e que dá vida está aqui. Agora, ele tem que passar, né? Você nota que não é Ezequiel que dá ordem ao rio, o rio passa. Todos são sabedores que eu já passei por algumas tribulações. Você também passou. Se não passou, tu vai passar. Passei por muitas tribulações. Teve um dia que eu entendia que a minha vida ministerial tinha chegado ao final. E eu entendi e decidi comunicar isso. Eu não vou mais pastorear a igreja. Eu não vou mais ter nenhum ministério na igreja. A minha vida estava como um zumbi. Eu ia na igreja, o pessoal cantava e eu não conseguia receber nada. As pregações que eram feitas, porque nós temos a mania, né, de transferir responsabilidade. Por exemplo, se fulano tivesse aqui, essa mensagem era para ele, né? Eu quero afirmar para você que Deus não fala para ausente. Deus fala para você que está aqui. As mensagens não entravam no meu coração. E um dia, saindo da igreja, caminhando assim pela calçada, vi um moço, parecia ser um morador de rua, mas ele era baixinho. Ele estava com uma feição muito feia. Eu pensei que era uma pessoa comum. E eu fiquei assim, olhando para ele, aquele homem, vou dizer assim, ele parou em frente a mim e falou assim, olha, eu nunca vi aquela pessoa, uma pessoa muito estranha. E ele falou assim, o diabo queria fazer com você o que fez comigo. O diabo quer te matar. E eu fiquei perplexo, olhando para aquele homem no meio da rua, sujo, sem nenhum tipo de aparência assim, sociável. E ele continuou dizendo assim, mas Deus quer te dar uma nova chance. Ele quer te dar vida mais uma vez. E eu cheguei na minha casa, eu não conseguia orar. Eu só chorava, mas o rio passou por dentro de mim. Ele me levantou e eu estou de pé hoje para a glória de Deus. Porque o rio da vida, nessa noite, em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo para renovar você. Você tem muito que caminhar, há um projeto na tua vida. Levanta a tua cabeça, o Espírito Santo vai te dar vida, em nome de Jesus. Vida. Versículo 8, aí o texto fala que o rio transforma. Foi falado aqui por um bispo, não falha a memória, foi o bispo Josué, quando ele disse que nós podemos inovar, mas não podemos transformar. Foi o bispo Josué? Mas esse rio transforma. Esse rio não só transforma, mas cura. Ele fala que quando esse rio passar, ele vai curar as águas que estiverem enfermas. E outra coisa que vemos no ministério, são pastores doentes, com feridas na alma, decepção, frustração, ingratidão que sofreu. Vão causando feridas, e muitas vezes não nos tratamos e deixamos que aquilo vai se acumulando dentro de nós, mas quando o Espírito passa, ele cura. Você crê que o Espírito Santo quer curar pessoas aqui dentro? Eu creio. Mas curar de feridas que você não consegue, que você não consegue se autolibertar. O Espírito Santo quer curar. Sabe aquele pensamento, quando você vai pregar e você lembra, ou quando você pensa em reconhecer alguém para um ministério, você fala, meu Deus, vai acontecer de novo. Será que, irmãos, o Espírito Santo, ele cura. Calma que eu vou chegar lá. Deixa eu ver que horas tem.
Outra parte aqui, lá no versículo 7, é que o autor fala que quando esse rio passa, a frutificação, a abundância de árvores ali está no plural, é a abundância. É o Espírito que faz não somente nós vivermos ou sermos curados, mas nos faz frutificar. Agora veja como frutificar para Deus é diferente. Eu gosto dos diálogos de Deus. Por exemplo, o diálogo de Deus com Moisés eu acho fantástico. 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro, imagina que situação terrível, uma pessoa que já havia sido quase um príncipe, né, oficialmente, que tinha toda a regalia, todo o cuidado, de repente agora está em um lugar desértico, cuidando de ovelhas que não são suas. Eu fico pensando, Moisés orou ou não orou? O que você acha? Você acha que não? Eu acredito até que ele que criou aquela melô da restituição, do imposto de renda, né? Que melô do imposto de renda? Restitui. Foi Moisés que criou nessa época, dizendo, Deus, traz de volta. Aí Deus então vai ter um diálogo com ele. Moisés paga as ovelhinhas, aí vai para um lugar, levar as ovelhinhas para pastar, aí nota que uma pequena sarça pega fogo, não se queima. Eu falo, como é que pode pegar fogo e não se consumir? Vou lá. Eu correria. Você não? Mas Moisés fala, não vou. E quando ele vai chegando, uma voz, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Ah, Senhor, quem és tu? Olha o diálogo de Deus. Ah, Moisés, eu sou o Deus de teus pais. Para que você não tenha dúvida, Abraão, Isaque e Jacó. Da mesma forma, Deus falou com Abraão quando pediu Isaque. Deus sabe que tem certo personagem bíblico, parece carioca, dá volta em tudo, né? Falou, Abraão, me oferece teu filho, teu único filho, Isaque. Deixou claro, porque senão Abraão dava outro. E falou para Moisés, de Abraão, Isaque e Jacó, não é do Egito não. Opa, que maravilha. Aí Deus fala assim, ouvi a oração. Aí Moisés, opa, a minha, do meu povo. Vi angústia, agora é comigo, graças a Deus chegou minha vez, do meu povo. Portanto desci para livrar, agora sou eu, o meu povo. Esses diálogos já nos ensinam uma grande verdade, né? Que Deus não dá povo para líder, né? Deus dá líder para povo. Deus levanta pastores porque um povo orou. Deus usa você porque alguém orou, não é porque você é bom, não. Deus usa você porque um povo clamou e falou assim, Deus, em nome de Jesus, eu sei que não tem ninguém, mas manda um pastor. Aí Deus olhou para você e falou, é você mesmo. Por causa de um povo, é verdade. Você fica pensando, porque não, esquece. Aí nós vemos também no diálogo quando Deus chama Josué. Você já teve que dar notícia de falecimento de alguém? É terrível, terrível. Uma vez um pastor conhecido, colega meu, o filho dele estava internado, uma criança ainda, 8 anos. Estávamos na igreja, o telefone toca, olha, o filho do pastor fulano acabou de falecer, no culto. Acabou o culto, chamei ele para uma salinha lá e dei volta, Deus é contigo, Deus não sei, você sabe como é que é difícil. Olha como é que Deus fala para Josué, Josué, Moisés morreu. Não é interessante? Moisés morreu, para de vitimismo. Imagina, Josué, agora eu vou prantear Josué, Moisés morreu, agora tu vai liderar meu povo. Aí vem aquele diálogo de Deus com Josué. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Vai acontecer, não te espante, vai ser muito milagre. Sai dali, um rio. Olha, Deus não falou que ia dar tudo? Deus não falou que estava tudo certo? Quando você fala assim, olha, Deus me prometeu, você não pensa que vai dar tudo certo? Um rio. Rio Jordão. E agora, Deus, como é que eu faço? O Senhor falou que a gente ia herdar tudo e agora tem um rio. Josué, manda os sacerdotes ficarem na frente, levando a água. Você conhece a história? Eles vão andando, quando chega, pisam na água do rio, o rio para, eles atravessam. Eu dei a vocês Jericó. Depois você lê Josué, quando fala de Jericó, Jericó estava fortificada por causa dos hebreus. Estavam preparados. Ora, se Deus deu, para quê? Porque se Deus deu, por que a muralha está lá? Não é verdade?
Se Deus nos deu uma bênção, por que nós temos que lutar, irmãos? Se Deus nos prometeu algo, por que é tão difícil? Ah, Deus, e agora o que eu faço? Aí Deus, então, fala, Josué, vamos fazer o seguinte, divide o povo. Já estou quase terminando. Divide o povo. Manda os sacerdotes irem na frente, os músicos atrás, os soldados depois, e depois o povo. Por causa do meu porte físico, eu acredito que se eu estivesse lá, eu estaria no meio dos soldados. Você eu não sei. Mas ele fala assim, olha, os sacerdotes vão levar a arca, que é a minha presença. Os músicos vão tocar instrumento. Os soldados, prontos para batalhar. E o povo, ficar quieto. Fala nada. Nem um pio, nada. No último dia, 7 voltas. Quando eu mandar gritar, grita. Irmão, para pensar um negócio desse. Eu quero dizer para você que o muro não caiu pela espada do soldado, o muro não caiu pela arca sendo levada, o muro caiu pelo grito. De um povo que quando Josué falou assim, gritai! O povo gritou. E o que é esse grito para nós hoje, irmãos? É ficar em frente lá ao emprego, você quer gritar? Não, é gritar, clamar, pedir socorro a Deus. É falar, Deus, eu não suporto mais, eu não aguento mais. Gritar é falar, Deus, eu sou crente, mas me ajuda na minha incredulidade. Gritar é falar, Deus, eu tenho fé, mas eu estou com medo, Senhor. Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Gritem! E o muro cai. Gritem. Por que estou falando isso? Porque quando falamos de frutificar, nós pensamos que cai, né, irmão? Cai na cabeça. A outra forma que Deus nos faz prosperar ou frutificar, primeiro, é botando muralha. E com o nosso grito nós derrubamos. Em segundo lugar, é através das pessoas. Você já leu o livro de Jó? O livro de Jó fala o seguinte, conta o início, faz aquela descrição do personagem Jó, depois vai falando sobre os acontecimentos fatídicos na vida dele, ele vai perdendo isso, perdendo aquilo, aí tem aquele episódio com a esposa dele, as coisas vão acontecendo, chegam os seus amigos, começam a lhe acusar, e depois Jó começa a se defender. Depois disso então, que Jó está se defendendo, Deus aparece em um movimento e fala assim, Jó, levanta-te como homem, cinge o teu lombo que eu vou te perguntar e tu me respondes. Onde estava você quando eu fixava as estrelas no céu? Me conte se tu podes. Onde estava você quando eu formava tudo? Se tu sabes, me conte. E Jó então ficou vendo que era uma bobagem tudo que ele falou, e ele fala assim, Deus, me perdoa porque antigamente eu ouvia falar do Senhor, mas hoje meus olhos te veem. Aí diz a Bíblia, lá no finalzinho de Jó, Deus abençoou Jó, mais do que no início. Aí o que você imagina? Caiu um baú de ouro na cabeça de Jó. Não é isso que você imagina? Apareceu no quintal, surgiu. Não. Como que Deus abençoou Jó? Através de pessoas. Aí o que acontece? Diz o texto seguinte, que vieram seus amigos, seus parentes, e cada um trazia ouro, bronze, anel, e Jó então foi restituído. Como que Deus nos faz frutificar? Através de pessoas. Não se iluda, Deus vai abençoar você através de pessoas. Você está entendendo? Quando eu passei um desemprego terrível, eu não tinha, assim, condição para comprar pão, essas coisas, mas todo dia de manhã aparecia uma sacolinha na minha porta pendurada com pão e leite. Mas teve um dia que eu fui rápido. Eu sabia da hora que aquela sacolinha aparecia, e eu então fiquei atento. E quando a sacolinha foi colocada, eu abri a porta e vinha a canelinha do meu pai correndo. Meu pai correu para não me constranger, ele saiu correndo, e eu gritei, pai! Aí ele voltou, você me viu, meu filho? Deus vai fazer você prosperar, mas vai fazer através de pessoas. Onde eu quero chegar com isso? Cuide de pessoas. Elas são os meios que Deus vai usar para abençoar a sua vida. Cuide das pessoas que Deus confiou a você. Ele vai fazer prosperar? Vai, mas vai fazer através das pessoas.
E por último, né, para nós chegarmos aqui a uma conclusão, que tem a parte do hino, tem um monte de coisa aqui ainda, eu quero dizer para você o seguinte, que esse rio só tem esse efeito de dar vida, de transformar e de frutificar. E, por favor, não fique chateado comigo. Só faz isso onde ele passa. Se ele não passar, não terá esse efeito. O que nós precisamos fazer? Aquela árvore cortada na sua raiz, mas de Jó, ao cheiro das águas, ela brotará. Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não se comporta como os ímpios, estou aqui parafraseando o texto, mas está plantado, aonde? Junto a ribeiro das águas. Tudo o que fizer, prosperará. O lugar da prosperidade é na aproximação do Espírito Santo. Agora, como nos aproximar dele? Crendo nele. Eu vou falar algo para você aqui, talvez seja para você meio extremado, mas tem crente que não acredita no Espírito Santo. Tem crente que não consegue absorver e entender que o Espírito Santo age, faz, fala, cuida. Que o Espírito Santo está aqui agora, como diz a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis, falando. Tem crente que não consegue entender que o Espírito Santo está aqui. Aonde? Ele está tocando em você, ele está falando com você, ele quer curar a tua vida. Esse poder oculto hoje, você não pode se distanciar desse rio. Quero convidar você a ficar de pé, mas não se anime que eu não terminei. Obviamente que aquela palavra introdutória que eu dei aqui foi brincadeira, obviamente. As palestras foram uma bênção. Se o bispo Martinho Lutero não tivesse entregue o material escrito dele, eu teria pedido o esboço dele. Os vídeos passados aqui também foram impactantes na minha vida. A oração que o bispo Bonnet fez também foi algo de Deus. Mas eu queria fazer com você aqui agora um pedido. Eu não quero te convidar aqui à frente, não. Eu não quero dar sugestões a você nessa noite. Eu só quero te afirmar que o rio está passando. Só isso. Só isso. Eu só quero te afirmar que ele está passando. E quero convidar você, junto comigo, entrarmos na água. Não aceitar somente no joelho, não. Não aceitar somente na cintura, não. Caminhar. Mas eu não quero emocionar você me compreende? Eu não quero dirigir você. Deus falou isso para mim hoje. Não dirija. Sou eu quem vou passar. Aleluia. O Espírito Santo falou, sou eu quem vou passar. Deixa eu passar. Aleluia. Ele está passando próximo de você. Agora, o que eu vou fazer? Não sei. Sei de uma coisa, eu sinto a presença do Espírito Santo aqui, curando você. Então, se você, no meio desse momento agora, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser dobrar seu joelho aí, se você quiser levantar as mãos, é com você. O Espírito Santo está passando nesse lugar. Se você precisa de vida, receba a vida em nome de Jesus. Se você precisa ser curado, seja curado pelo poder do Espírito Santo. Fale com Deus agora. Depois nós vamos orar juntos, mas eu quero que você tenha esse momento.
Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aleluia, oh Espírito Santo. Em nome de Jesus, fale em línguas estranhas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja renovado, em nome de Jesus, aleluia, sinta a presença real do Espírito Santo. Esqueça quem está do teu lado um pouquinho, esqueça o horário, é você e o Espírito Santo. Não aceite sair daqui da mesma maneira, vamos mergulhar nessa água maravilhosa. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Quando vocês se ajuntarem, haverá louvor, cânticos espirituais. Quando vocês se ajuntarem, haverá um mover. Ficai até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem, insistam. Olha o Senhor pegando você pelas mãos e levando para o rio. Olha o Senhor pegando você pelas mãos, dizendo: vem cá, vamos avançar nesse rio, vamos entrar nesse rio, aleluia. Olha o Senhor pegando você pela mão e dizendo: venha comigo, venha comigo. Lá chorarás. Andarabaçu e andarabá. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Você conhece essa canção? Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Olha o rio. Pois leva a vida do próprio Deus. Onde está o rio? Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero. Sacia Eu preciso. minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Sim, água
águas que curam, que limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Você crê nisso? oh, sim, Senhor. Quero beber de teu rio, Senhor. Sacia minha sede, Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de água viva. oh, eu quero beber Do teu rio, Senhor. sacia minha sede, Lava o meu interior. eu quero fluir Em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar irmãos voluntários para vir orar por essas pessoas aqui. Você voluntário aí, você vem aqui orar por essas pessoas. Quem pode vir aqui orar pelos nossos irmãos, vem aqui. Quero pedir a você que está próximo aí de uma pessoa, você agora vai também estender a mão para essa pessoa. Talvez você saiba o nome dela, talvez você saiba até o endereço, mas você não sabe como é que está a alma dela. Você não sabe o que ela precisa. Comece agora a orar por essa pessoa. Deixa o Espírito Santo te usar. Deixa o Espírito Santo te usar. Seja cheio do Espírito Santo agora. Seja cheio do Espírito Santo agora. Ministre vida para essa pessoa. Ministre a cura para essa pessoa aí. Diga agora em nome de Jesus, seja curado, meu irmão. Em nome de Jesus, seja curada. Ministre a cura agora. Ministre agora sobre essa pessoa o poder do Espírito Santo e diga: receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus. existe rio que emana do Senhor. Há uma fonte que limpa o pecado. Isso, fale com ele. Em nome de Jesus, seja agora bênção na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus. A sede sacia. Ó, vinde ao rio que jamais secará. Faz-me chegar ao
aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar ao teu rio, Senhor. Faz-me chegar ao teu rio, Senhor. Faz-me chegar, faz-me viver, faz-me viver. Amém. Há encontros, há momentos que a gente tem um hábito de dizer assim, puxa, aproveita, derrama, porque está para acabar. E eu quero dizer para você que o meu sentimento é que isso que está acontecendo aqui não vai acabar. Não vai acabar. Quando você pegar as malas, botar no carro amanhã, não vai acabar. Quando você chegar na sua igreja, você vai ver que esse derramar não vai acabar. Levante suas mãos e agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Como agradecer pelo bem, pela graça, pelo favor, pelo Espírito Santo. Ajuda-nos, ó Pai. Vamos nos dedicar mais, nos esforçar mais, para nos apresentar diante do Senhor fiéis, santos, irrepreensíveis, que andam na verdade, que falam a verdade, que te servem com alegria e prazer, Pai. Eu te louvo, eu te adoro, eu te agradeço, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Você pode se sentar, ocupar o seu lugar. A gente vai ocupar só poucos minutos antes de terminar o nosso encontro. Obrigado. A primeira razão é que eu preciso externar a palavra de agradecimento a tanta gente, né, que trabalha, que serve. Pastor Henrique, pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Agradecer a Pauline, que os últimos congressos não tem podido estar aqui por causa da sua vida, que o tempo todo aqui, Pauline está trabalhando online, lá ligada aqui, nos ajudando de algumas formas, mesmo ausente. Então, eu quero agradecer a eles, eu quero agradecer a todo mundo que colaborou, Israel, pastor Israel, que antes do congresso acontecer, pessoal, fez a arte, fez uma arte, e aí eu falei, puxa, essa arte eu não achei que estava boa, e eu estava certo, porque o pastor Israel tinha essa capacidade e fez essa arte que a gente achou importante. Muito obrigado, pastor, pelo seu trabalho. Nessa reta final, recebeu a bênção do seu primeiro filho, não é? Graças a Deus. Geralmente, aqui na igreja de Caxias também, eu recebo muita palavra de elogio, de muitas coisas que eu sou, que eu trabalhei menos, né? Que eu quase não fiz nada, mas as pessoas vêm dizer, bispo, obrigado, o senhor é demais, o senhor tem uma cabeça fantástica. Eu sou o menos merecedor de qualquer reconhecimento, mas eu agradeço de todo o coração. Eu queria pedir uma coisa agora, eu vou pedir que
todos os bispos viessem aqui à frente. Vou ficar embaixo com os irmãos, porque aqui eu acho que é apertado. O bispo Antônio pode chutar o retorno. Vem cá, bonitão. Eu não sei se causou algum espécime a você. Eu ter pedido para você não bater palma para eles. Você sabe, eu ando numa fase assim, muito assim, inquieto com essas nossas práticas que, para mim, elas são costume mais. Não é? Às vezes, na nossa igreja, canta o louvor, cada hino que canta, bate palma, bate palma, bate palma. Eu estava me lembrando, na época que quase era proibido bater palma, né? E